2h41, vamos falar de economia agora aqui no Estúdio CBN, porque o indicador da Boa Vista, né, do movimento do comércio, encerrou o ano passado com crescimento de 1,3%. No quarto trimestre, ou seja, né, nos últimos 3 meses do ano, esse avanço foi de 3,9%. O índice de inflação no acumulado dos 12 meses foi de 5,79. Então nós vamos tentar entender agora com o Flávio Calife, né, que é economista da Boa Vista, se esse resultado é decepcionante para o comércio ou não. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Como que a Boa Vista avalia um crescimento que, em primeira vista, né, é considerado baixo, 1,3%, né, 0,1 por mês, se fosse feita uma média? É verdade, né? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, meus telespectadores aqui, espectadores, né, de forma geral. É decepcionante, mas já era esperado, né? Se a gente olhar o movimento do comércio nos últimos anos, ele tem sido realmente baixo, não tem crescido muito mais do que 1% nos últimos 3 ou 4 anos. Mas também temos que lembrar que durante a pandemia, quando todo mundo despencou, né, os serviços despencaram, a indústria despencou, o comércio cresceu 1%. Né? Lógico que naquele momento, durante a pandemia, os auxílios ajudaram bastante, os auxílios emergenciais, né? Então o comércio se manteve, e o crédito também ficou mais facilitado. O comércio se manteve, apesar de toda a queda dos outros setores. Mas agora que essa pandemia já passou, né, então outros fatores estão atrapalhando um pouquinho o crescimento do comércio. Poderia citar alguns deles. Por exemplo, a inflação, foi citada aqui. Este número 1,3 ele já é sem a inflação, né, porque ele é um número real, um número de vendas, né, não é um valor, mas é um número de operações. A inflação que elevada corrói a renda, né, então diminui a capacidade de compra, de consumo, de um lado. De outro lado, a gente tem uma inadimplência, que esse ano nós divulgamos também o número de inadimplência, um crescimento de quase 20% de inadimplência em 2022. Então, isso também aperta, né, a possibilidade de tomada de crédito dos consumidores. Mais um fator, o endividamento do consumidor aumentando o quanto o consumidor paga, né, usa do seu orçamento para pagamento de dívidas. Além dos juros também cresceram. Seja, uma combinação grande de fatores aí que diminuiu a capacidade de consumo no Brasil durante esse ano e que continuará por um tempo, por enquanto, ainda apertando bem o bolso do consumidor. E quando a gente está falando de comércio, né, não coloca os serviços junto, né? Então é algo que significa principalmente o poder de compra, né, o poder de consumo do contribuinte, né? Mais ou menos por aí? Não, sem dúvida. Os serviços também são influenciados pelo poder pela renda, né? Então, a renda, quando ela é diminuída, né, ou pressionada, seja por preço, seja por endividamento, ela acaba, né, contribuindo para uma redução tanto do consumo de bens, serviços, do comércio, né, de serviços também. Só que esse é bom que você colocou esse ponto, porque durante a pandemia os serviços ficaram totalmente fechados, não existiam, né, não podia, né, consumir. Então, boa parte, quando esses serviços voltaram ao normal, muitos consumidores optaram mais até por gastar seu dinheiro em serviços do que no próprio comércio. Essa demanda ficou muito reprimida, então as pessoas que não estavam saindo para restaurante ou viagens, entre outras coisas, né, que estão nos serviços, essa demanda ficou muito reprimida. Então, quando voltou, os serviços voltaram, os serviços cresceram. Tanto que os serviços estão crescendo, é o setor que mais cresce na economia hoje. Por 2 motivos. Porque caiu bastante durante a pandemia e agora porque houve essa demanda reprimida. Então, boa parte da renda que ia para o comércio acabou sendo transferida para o serviço. Então, esse efeito também que eu não havia colocado aqui acabou também diminuindo o consumo em 2022. O Flávio, e analisando os números aqui, até setembro era negativo, né? E depois tem uma subida de quase 4% na comparação entre o quarto trimestre de 2022 e o de 2021. Aí a gente está falando, né? Outubro, novembro e dezembro. Então pega Dia das Crianças, pega Black Friday, pega Natal, fim de ano. Isso acaba sendo um número surpreendente ou esse 3,9 ainda é baixo? Como que vocês analisam? Esse foi um bom número, né? Porque tem que lembrar que todos esses números que a gente faz, o mensal e o trimestral, eles tiram os efeitos sazonais, né?
O anual não há necessidade, né? Mas tanto mensal quanto trimestral, sim, então foi um bom crescimento no trimestre, né? Foi um dos melhores trimestres aí do ano, embalado por alguns fatores que você colocou, e também teve a Copa também, né? A Copa também acabou ajudando bastante o comércio. Então a gente tem esses efeitos que foram positivos, né? Então no final do ano a gente tinha até uma expectativa de fechar até um pouco mais baixo, a expectativa era 1%, era entre 1,5%, mas estava mais para 1 do que para 1,5%. Acabou fechando 1,3%, né? Foi um pouquinho acima por conta desse último terceiro do quarto trimestre, que ajudou um pouco aí o comércio. Mas esse é um efeito sazonal que no começo do ano acaba diminuindo um pouquinho, né? O comércio no início do ano é mais lento do que normalmente no final. Só esqueci um pequeno detalhe que foi a Copa do Mundo, né? Coisa assim que passou meio desapercebida aqui no Brasil, né? Verdade. Agora, a gente falando em perspectiva, Flávio, a gente vê quedas, por exemplo, no índice de desemprego, mas é uma nova medição, né? Hoje a informalidade é considerada emprego, né? Então tem aquela situação, tem mais pessoas ocupadas, mas tem menos dinheiro circulando no mercado de trabalho. Para 2023, se a gente for fazer uma perspectiva, janeiro está acabando hoje, né? Mas de pensar num trimestre, pelo menos, para não fazer uma conta para o ano inteiro, o que se pode esperar? Que esse crescimento, você até já deu um spoiler, entre aspas, né, dizendo que o começo do ano cai um pouco, os trabalhadores temporários nem todos são efetivados, né? Você tem o carnaval, por exemplo, que é bom para o turismo, mas não sei se movimenta tanto o comércio nas cidades, né? O que espera a Boa Vista aí para esse início de ano? Que projeção dá para fazer? Lembrar que a taxa de desemprego teve uma boa redução, né? É a mesma metodologia já há bastante tempo. É verdade que ela também considera a informalidade, mas o mesmo sempre considerou, né? Então, se a gente pegar, ela sai lá de quase 14% durante a pandemia para agora para menos de 8%, né? Então, foi uma boa melhora na taxa de desemprego. Isso aí não tem. Isso é uma boa notícia que pode, sem dúvida, ajudar a recomposição da renda. Essa redução do emprego, que é muito boa, ela não melhorou a renda, porque a inflação corroeu demais a renda. Mas agora a gente começa a ter uma inflação, expectativa mais baixa, né? Porque a gente chegou a ter 12% de inflação, então a expectativa é chegar a 5, 5,5% para o final do ano, então já melhora bem. Não é tão bom como era, né, 2, 3 anos atrás, mas é bem melhor do que estava no ano anterior. Isso é uma política que veio do Banco Central já há algum tempo, de elevação de juros, e agora começa a ter os seus efeitos. Lembrando que a inflação acabou ocorrendo, né? Hoje, tanto a Inglaterra, os Estados Unidos, a Europa inteira convivem com a inflação de 10%, 12% ao ano, que é muito, obviamente, por conta da pandemia e guerras que aconteceram aí pelo caminho, que a gente acha que agora os efeitos vão começar a se reduzir. Então, essa é uma boa notícia, né? Mas é claro que demora um pouquinho para essa renda se recompor ainda, né? Então, a gente tem todas essas variáveis que eu falei que não estão muito boas, elas estão melhorando. O emprego está melhorando, a renda está começando a sair do negativo, né? A gente tem um endividamento que está elevado, mas como o ritmo de tomada de crédito está diminuindo, o ritmo de crescimento do crédito está diminuindo, a gente tende a diminuir também o endividamento futuro, né? Claro que não vai ser amanhã nem depois, mas provavelmente ao longo do ano isso deve acontecer. Outra variável que eu citei aqui, que é os juros, que subiu bastante, a gente esperava que esses juros fossem cair agora em 2023. Esperamos ainda, né? A expectativa ainda é de queda nos juros, porque a inadimplência deve se estabilizar e a taxa básica deve cair. Só que ainda há uma incerteza com essa taxa básica de juros, porque o novo governo ainda não sinalizou muito bem como é que será a política fiscal, né? Como é que se vai ter equilíbrio fiscal ou não, como é que vai dar a questão de se resolver a questão de gastos e receitas. Então, isso ainda não está muito claro, né, para a gente ainda ter uma avaliação sobre como serão os juros, porque depende muito dessa questão fiscal. Se nada mudar muito, há uma expectativa assim, de redução dos juros, né? Então, mais um fator que pode ajudar a melhorar a situação do consumidor. Mas todos eles conjuntamente estão melhorando, mas melhorando lentamente. Isso quer dizer que a gente deve demorar aí um trimestre, 2 trimestres ainda, para que os efeitos sobre o consumidor melhorem. É claro, pode acontecer no caminho coisas, né, exógenas, ou seja, coisas que não estão programadas, sei lá, algum tipo de política especial, né, de incentivo ao consumo, um programa de retirada de consumidores da inadimplência. Tudo isso aí está um pouco aparecem aí ideias colocadas
por alguns ministros do governo. Isso pode acontecer, aí pode mudar um pouco o cenário, né? Então, mas se isso não acontecer, o cenário ainda é de alguns trimestres ainda de um crescimento lento do comércio. E quando se fala em comércio também, né, já se avalia também o comércio local, né, as lojas físicas e também o e-commerce, né, que é algo que veio para ficar. Nesse período de pandemia acabou aumentando e agora não volta mais para trás, né? Hoje competem, né? As lojas competem, as físicas com o e-commerce, se não tiverem as duas, obviamente. Essa é uma boa colocação. É claro que se a gente olhar antes da pandemia, o e-commerce no Brasil representava cerca de 4 a 5% do total das vendas, do total do varejo, né? Hoje está chegando quase a 20%. Então ele cresceu muito, foi para quase 15% durante a pandemia, né? E agora vem crescendo bem mais lentamente, continua crescendo, mas bem mais lentamente. É claro que não há nenhuma expectativa de redução da participação do e-commerce no comércio, mas as lojas físicas também têm retomado uma importância muito grande, né? Tem alguns setores em que realmente os consumidores preferem ir às lojas, preferem experimentar, ter experiência de ir ao local, né? E tem várias tendências do varejo que se espera por aí. É bem possível, né, que até os próprios shopping centers virem só lojas para você ir lá olhar, né, para depois comprar pelo e-commerce, mas dificilmente o varejo físico deva perder tanto espaço, né? Ou seja, deva ceder tanto espaço para o e-commerce. Deve continuar ainda com a preponderância do comércio, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Principalmente não são todos os setores do comércio, é claro, alguns têm muito mais participação do e-commerce, mas alguns, né, devem prevalecer as lojas físicas como principal forma de venda. Bom, conseguimos analisar aí o que significam esses números, né? 1,3% de crescimento no ano 2022, mas o último trimestre com avanço de 13,9% e ainda a falta de perspectiva porque não se sabe o que vem por aí pela economia. Quero agradecer muito ao economista da Boa Vista, Flávio Calife, pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Obrigado, Flávio. Uma boa tarde para você. Eu agradeço, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Agora, 2h54, vamos para o intervalo.